Fernando Villavicencio, que era um dos candidatos à presidência no Equador, é morto por ação do narcotráfico no país e levanta a dúvida: por que isso vem acontecendo não só no Equador, mas o aumento dessa atividade e do aumento da criminalidade em todo o contexto latino-americano? Quais são as causas e as consequências da morte desse candidato? Notícias importantes também relacionadas a um bloqueio econômico, mais um, que o Biden vem promovendo contra os chineses, que coloca em risco a economia mundial, são as duas maiores potências econômicas. Agora, nesse caso, pessoal, impedindo investimentos relacionados a tecnologias dos Estados Unidos na China, e o Níger, que convoca o seu governo com a convocação de 21 ministros para a formação, do atual governo do país. Lembrando, pessoal, que a gente já teve atuações da França ali na região e a própria ECOWAS, a Comunidade Econômica da África Ocidental, garantindo que está mobilizando as suas tropas para restaurar a democracia no país. E para finalizar, comentar um pouquinho sobre a situação da Coreia do Norte, que hoje o Kim Jong-un, ele demitiu o general-chefe do país e está pedindo: Coreia do Norte, vamos nos preparar para a guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e eu quero pedir, pessoal, um favorzão aqui para vocês, porque, se você gosta do meu trabalho, apoia, vai ser muito importante se eu conseguir conquistar o Prêmio Best de Influenciador da Educação 2023. Eu quero ficar, pessoal, pelo menos entre os top 3, tá? Já contei muito com o apoio de vocês na primeira fase, top 10, e agora conto com o apoio com vocês no top 3. Divulga para familiares, amigos, pessoas que gostam de geopolítica, vão fazer valer a posição da geopolítica no Prêmio Best. Tamo junto? E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal, preço baratinho, cupom intensivo 10, não perde essa oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve, infelizmente, a notícia saiu, pessoal, ontem à noite, a morte do Fernando Villavicencio, que era um dos candidatos à presidência no Equador. Eu vi muita gente, cara, inclusive desmerecendo, imagina, só estava em quinto colocado, cara, convenhamos, Primeiro que assim, independente da colocação que um candidato esteja, nem que fosse o 15º, a morte de uma pessoa por motivações políticas, é claro que isso mexe no tabuleiro político e, tem toda a questão da sensibilidade de uma vida humana ali que foi perdida, O Fernando Villavicencio, ele era um dos congressistas que fazia parte do Congresso do Equador quando ele foi dissolvido pelo Guillermo Lasso. Para a gente entender o que está acontecendo, o aumento, pessoal, da questão da ascensão do narcotráfico, da criminalidade, ele não é atual no Equador. Se a gente pegar o Equador, por exemplo, dos anos 2000 era um dos países mais seguros do contexto latino-americano. Cara, convenhamos também, a América Latina não é um subcontinente aí, completamente seguro. Mas dentre a realidade média, o Equador até que tinha uma relativa boa qualidade de vida frente aos seus pares. Tanto que, por exemplo, se a gente pega os dados atual, por exemplo, de taxa de homicídios, não é tão diferente assim do Brasil, mesmo com a recente explosão da taxa de criminalidade. A gente está falando, pessoal, de um país que está entre o Peru e a Colômbia, que são dois enormes produtores ali de drogas, que eu não posso nem falar aqui para vocês quais são, porque o YouTube corta, inclusive, a monetização do vídeo, tá? Então, o Equador, ele funciona como um corredor de exportação para a América Central. Você tem países como Belize, El Salvador, o próprio Bukele, por exemplo, polêmico presidente, Ele também vem atuando no combate ao narcotráfico na região e, inclusive, um corredor também que chega do Pacífico, utiliza a floresta amazônica como corredor de exportação para exportar, em direção aí à Europa, Estados Unidos e por aí vai. Então, o Equador e, inclusive, outros países latino-americanos também vem passando pelo aumento da criminalidade, o aumento do poder desses grupos de narcotraficantes, de maneira sensível. Inclusive, muitas vezes eles são muito bem organizados. A gente pode pegar, inclusive, o próprio PCC aqui no Brasil, os caras ganham dinheiro de várias maneiras diferentes, inclusive com garimpo ilegal na Amazônia. A organização responsável pelo ataque ao candidato à presidência no Equador, que é a organização Los Lobos, aproximadamente, segundo a mídia, 8.000 integrantes faziam parte dessa organização. Também tem atuação de área de garimpo e tudo tal. Inclusive, vinha aumentando, a gente considera como o segundo maior grupo organizado ali
no Equador e vinha aumentando a sua influência no país. A gente teve uma rebelião, por exemplo, em presídios, lideradas também pelos Los Lobos, e inclusive, segundo Los Lobos, a morte que foi causada contra o Fernando Villavicencio é causado principalmente porque ele prometeu alguma coisa para esse grupo e não cumpriu. Inclusive, eles já deixaram uma segunda ameaça, tá? Falaram, pessoal, que o Jean Topic, que é um outro candidato, que inclusive cancelou, tá, a sua campanha eleitoral também está ameaçado, porque eles vão ser contra qualquer tipo de político corrupto que prometa coisas e não cumpra. O Fernando Villavicencio, pessoal, ele, eu diria, foi um cara, né, ele era um congressista, tal, que ele cresceu muito baseado em denúncias de casos de corrupção, inclusive contra o ex-presidente Rafael Correa, guarda esse nome que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no futuro próximo, daqui um minutinho, tá no vídeo, e também ele era sindicalista, tanto que ele se definia, pessoal, como um cara de centro, né, porque ele tinha algumas políticas mais voltadas à direita, mas também defendia os movimentos indígenas, movimentos sindicalistas, ele se autodefinia como um cara de centro. E ele foi, inclusive, preso, ficou 18 meses, né, condenado à prisão, porque ele fez algumas denúncias, enquanto jornalista investigativo, relacionado ao Rafael Correa, ex-presidente do Equador, que inclusive hoje está exilado, não está mais no Equador, e ele considera todo tipo de denúncia de casos de corrupção completamente injustos contra a sua figura, tá? Por conta desse aumento, inclusive, olha que interessante, pessoal, tem muitos cientistas que estão relacionando a própria questão da pandemia ao aumento também do narcotráfico na América Latina. É fato, parece, pessoal, que a pandemia causou uma marginalização social, o aumento da pobreza, enfim, né? E isso faz, querendo ou não, pessoal, que esses grupos que prometem dinheiro mais fácil, ascensão social, uma garantia de segurança, já que você faz parte da organização, conseguiram cooptar mais gente. A gente tem países, galera, que sempre apresentaram um IDH relativamente alto, de novo, se comparado com a América Latina, com o aumento da criminalidade relacionada a atuações do narcotráfico. O Uruguai, galera, o Uruguai está aumentando os seus índices de criminalidade, entende? Então, movimento crescente na América Latina e no Equador, ainda mais. A gente teve, por exemplo, há pouco tempo atrás, o prefeito, galera, de uma cidade super importante do Equador, também sendo morto por atuação desses grupos. O Guillermo Lasso, que ainda é, né, na verdade, o presidente do Equador, ele começou a adotar algumas posturas, ele é de uma direita um pouco mais conservadora, né? Relacionadas, pessoal, à flexibilização do posse de armas, ao combate um pouco mais físico aí, né? Mais intensivo contra esses grupos. E muita gente especula que ele tinha na figura do Bukele, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que fez aquela prisão gigantesca, uma guerra contra esses grupos, prendeu, cara, uma grande parte da população, alguns consideram que desrespeitou os direitos humanos, mas em contraposição também teve uma queda da criminalidade. A gente vai entrar nessa questão ética, moral, de segurança pública, enfim, tá? Mas muita gente colocava que o Guillermo Lasso, guardadas as devidas proporções, queria ter atuações parecidas com o Bukele, de combate ali, né? Fato é, pessoal, que ele também estava supostamente envolvido em alguns escândalos de corrupção e o Congresso não apoiava suas medidas. Estava para ser votado um processo de impeachment no Equador. O Guillermo Lasso, antes de sofrer o processo de impeachment, ele acionou um dispositivo que é constitucional, só que foi a primeira vez que foi utilizado no Equador, que é o princípio chamado de morte cruzada. O Guillermo Lasso, ele dissolve o parlamento antes do parlamento votar o seu impeachment, mas em contraposição, ele também é obrigado a abrir mão do seu poder. Ele fica 60 dias governando por decreto, sem atuação do poder legislativo, até a convocação de novas eleições. O Guillermo Lasso, ele poderia concorrer, só que ele anunciou, cara, que não concorreria, inclusive até deu uma entrevista pro Washington Post ou pro Wall Street Journal, falou, tô nem aí, nem ligo quem seja o próximo presidente do Equador, tá? E aí abriu caminho, né, para uma votação, tanto legislativa quanto também para a presidência no Equador. Nesse momento, a candidata, né, favorita a ser a próxima presidente, ela vem da mesma vertente política que o Rafael Correa. O Rafael Correa, ele foi uma liderança latino-americana que a gente considera de uma esquerda mais bolivariana. Em conjunto, pessoal, com o Hugo Chávez na Venezuela, o próprio Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correa também tem essa postura bastante de esquerda, bastante nacionalista, bastante intervencionista, anti-imperialismo americano, né?
né? Depois aí o Equador acabou entrando numa crise, ele está envolvido em alguns escândalos de corrupção e, que nem eu falei hoje, vive exilado. Mas parte da população que viu, né, assim como a América Latina nos anos 2000, independente de questão de dívida externa, caso de corrupção, não é isso que eu estou discutindo, tá? Mas uma certa ascensão econômica e redução da desigualdade social e uma questão de, vamos nacionalizar o petróleo, a melhor política econômica, ainda guarda um saudosismo do Rafael Correa. Pois bem, pessoal, nesse momento a candidata Luísa Gonzalez conta com aproximadamente 30% dos votos. E aí a segunda posição, cara, a gente tinha desde o Fernando Villavicencio ali com mais ou menos 7,5% dos votos, até gente aí com 15% dos votos. Então a gente fala, imagina, ele era pouco importante para a corrida eleitoral. Cara, de verdade, de 7,5% para 15%, pode ocorrer uma surpresa. Pode ser que o Fernando Villavicencio fosse o responsável para ir no segundo turno contra o Rafael Correa, tá? Enfim, galera, nesse momento então, né? Se a população do Equador já tinha como um dos princípios básicos para definir o seu voto a questão da segurança pública, enfim, é claro que isso vai se reforçar ainda mais. O Guillermo Lasso, ele decretou, pessoal, nesse momento, tá, um estado de exceção no país e garantiu que as eleições ainda vão acontecer no próximo dia 20, independente das condições, que o narcotráfico não vai ameaçar o processo democrático, o processo eleitoral no país. Com esse estado de exceção, a gente tem o Guillermo Lasso, o pessoal definindo que o exército ele pode ajudar a polícia nesse momento, limita, pessoal, a questão da inviolabilidade da propriedade privada, seja a sua casa, seja o seu comércio, o estado ele pode interferir, e também a questão da liberdade de ir e vir. Isso pode ser limitado ou proibido pelo estado com algum toque de recolher e coisa que valha, pelo menos aí nos próximos dias. Lembrando que o Fernando Villavicencio, ele já vinha sendo ameaçado, inclusive agora, né, como o Jean Top, que também foi, e ele garantiu, olha, eu não tenho medo, ele tinha essa postura bem combativa, né? Pô, não tenho medo de ninguém, pode vir pra cima, eu não vou usar colete, a minha campanha eleitoral mandou usar colete, eu não vou usar, tal. E é fato, né, galera, que a ação aí dos grupos acabou causando, infelizmente, né, o aumento da violência aí no Equador. Mas é fato que vai ser uma eleição decisiva pra gente saber se de fato a população vai aumentar sua proposta aí, né, de combate à atuação do narcotráfico. Governo Biden, pessoal, decretou mais uma medida polêmica comercialmente contra os chineses e decretou, tá? Precisa ainda de aprovação do Senado, mas muito possivelmente vai conseguir, porque é uma coisa meio que é suprapartidária. Tanto republicanos quanto democratas concordam, pelo menos nesse ponto de vista, tá? Decretou um bloqueio de investimentos em alta tecnologia para os chineses. E inclusive garantiu, pessoal, que não é questão de economia. Que independente de questões econômicas, protecionismo e tal, é muito mais uma questão de segurança nacional. Porque, segundo os Estados Unidos, os investimentos em tecnologia tal, que saíam dos Estados Unidos em direção aos chineses, estavam indo muito mais para âmbito militar e para ponto de comunicação, utilizado, inclusive, segundo os Estados Unidos, para práticas de espionagem, manipulação tal, e estava sendo, galera, muito mais prejudicial, militarmente, inclusive, para os Estados Unidos, do que qualquer outra questão. Eu, particularmente, pessoal, aí sai professor, entra Ricardo, né? Não acredito que seja exatamente uma proposta somente de segurança nacional. É fato que o crescimento do potencial do 5G chinês, do 6G chinês, que já está em desenvolvimento, inclusive, tá? É muito maior do que os americanos. Os americanos estão preocupados com o avanço das marcas chinesas, com a comunicação chinesa, com a Huawei, com 5G e 6G, e limitar, por exemplo, assim como o Biden já fez, a produção de chips, microchips e semicondutores na China, é uma política que vai ser adotada pelos Estados Unidos. Cara, que nem eu falei, é meio suprapartidário. Na última votação nesse sentido, a gente teve 91-6 votando pela limitação de investimentos americanos nos Estados Unidos. É óbvio, galera, que a China, que luta com os Estados Unidos, luta entre aspas, né, em várias frentes, questão de Taiwan, mar da China Meridional, questão ali com as Filipinas, galera, investimentos ali estrangeiros, quem vai investir, por exemplo, na América Latina, Estados Unidos, China, é mais um ponto de embate, essa disputa comercial e essa questão de segurança nacional na comunicação, na produção tecnológica entre China e Estados Unidos. Tá? Lembrando, pessoal, que só nos últimos momentos a gente teve o Biden chamando o Xi Jinping de ditador e a própria questão do balão chinês, suposto balão espião, que sobrevoou o espaço aéreo americano. Ou seja, a situação está ficando
tensa e os americanos estão combatendo. Lembrando que é super importante para o Biden se mostrar mais firme na geopolítica internacional. Vide o acordo histórico que ele está tentando mediar entre a Arábia Saudita e Israel e também a sua postura mais agressiva frente aos chineses. Outra notícia, cara, que vale a pena a gente comentar, está relacionada à questão do Níger. O Níger, hoje, né, país que passou recentemente por um golpe militar, com a saída do Bazoum e a ascensão do general Tiani, anunciou a convocação, a formação do seu novo governo, inclusive convocando ali 21 ministros, e para certa surpresa, nem todos, aliás, a minoria, são militares. Vários civis, eles foram convocados, tá? Enquanto isso acontece, a gente teve, por exemplo, no dia de ontem ou anteontem, Níger, galera, garantindo que a França sobrevoou e, inclusive, violou o espaço aéreo do Níger. Vai lembrar, pessoal, que a França, que é ex-colônia do Níger e de praticamente todos aqueles países do Sahel, mantém tropas ainda no país. E o exército do Níger, o exército que recentemente tomou poder, tá? Pediu para que a França saísse de lá. A França anunciou que não sairá. O Macron já se mostrou favorável a uma intervenção estrangeira no país. E a gente teve hoje a ECOWAS, que é a Comunidade Econômica da África Ocidental, fazendo uma reunião inclusive com a presença de Mali e de outros países que são favoráveis ao golpe do Níger, anti-imperialistas, anti-imperialistas franceses, né? Mas a favor da atuação do Grupo Wagner, da Rússia, dos investimentos chineses, estavam participando. E ele foi bem claro nas suas palavras. ECOWAS vai começar a mobilizar as suas tropas, as suas forças militares para restaurar a democracia do país. Vai lembrar que dessa organização, a gente tem a Nigéria, que é um país bastante aliado do Ocidente e que, inclusive, já se posicionou totalmente contrário ao golpe do Níger, muito possivelmente ia começar de maneira mais forte sua mobilização. Alguns militares até foram destacados num passado recente. Porém, o Senado recentemente vetou a participação da Nigéria no conflito. Se o exército, que pertence ali ao governo, ao poder executivo, vai respeitar essa ordem, não sabemos. Vale lembrar também que a Victoria Nuland, a subsecretária ali dos Estados Unidos, que a gente considera, né, como a mãe das revoluções coloridas, ou seja, a principal influenciadora das políticas externas americanas, que garante a saída de governos pró-Rússia para a ascensão de governos pró-OTAN, esteve no Níger, isso há dias atrás. Conversou com os militares do Níger, foi proibida de conversar com o Bazoum, o antigo presidente, mas deixou bem claro também, tá? Os americanos não gostam de interferir na política interna de outros países. Isso, claro, segundo os Estados Unidos, tá? Mas a gente pode fazer alguma intervenção se for para restaurar a ordem democrática no local. Então, aparentemente, pessoal, Estados Unidos, França e ECOWAS, a Comunidade Econômica da África Ocidental, está se mobilizando para interferir no país. Será que Níger, Mali, Burkina Faso e a atuação do Grupo Wagner teria poder, pessoal, para defender a ditadura, na verdade, né, o golpe militar que começou ali no Níger? Não sabemos, mas a guerra ela parece cada vez mais iminente. E para finalizar, galera, a gente tem o Kim Jong-un adotando algumas medidas bastante polêmicas. Ele anunciou a demissão do seu general-chefe e anunciou que a Coreia do Norte, nesse momento, tem que se preparar para a guerra. Professor, por que justamente isso agora, né? Recentemente a gente teve a Coreia do Sul anunciou que vai realizar, possivelmente ainda nessa semana ou na semana que vem, tá? Um dos maiores exercícios militares em conjunto com os Estados Unidos. A Coreia do Sul anunciou intenções de desenvolver o seu próprio arsenal nuclear. Isso foi comentado pela própria liderança, tá, nesse momento, da Coreia do Sul. Recentemente, os Estados Unidos, ele estacionou um submarino nuclear nos portos ali sul-coreanos, em clara ameaça à Coreia do Norte, e em contraposição à Coreia do Norte, testou, por exemplo, mísseis, inclusive de combustível sólido, que eles são muito mais fáceis de serem armazenados e muito mais rápidos, instantâneos, do que os mísseis convencionais. A Coreia do Norte também, inclusive, violou o espaço aéreo sul-coreano com alguns drones, e a Coreia do Sul exigiu algum tipo de resposta. Então, o momento está numa grande tensão. A demissão desse general-chefe mostra, galera, inclusive com a palestra, a KNCA, né, que é a agência estatal norte-coreana, mostrou imagens, pessoal, do Kim Jong-un ali, reunindo com militares de alta patente, pedindo para uma preparação para a guerra. Visitou instalações militares, produções de munições e avisou que a Coreia do Norte tem que se preparar nesse momento.
Vale lembrar, pessoal, que a Coreia do Sul, né, participou da reunião da OTAN e que no dia 9 de setembro a gente vai ter a comemoração por parte da Coreia do Norte do 75º, sempre confundo os números, tá? Aniversário, pessoal, da formação da Coreia do Norte. E muito possivelmente deve ter, assim como teve a comemoração dos 70 anos do armistício, um desfile militar para mostrar as novas armas que a Coreia do Norte ela vem desenvolvendo. Tá? Os Estados Unidos está desesperado, exigindo dos chineses algum tipo de intervenção para que a Coreia do Norte não realize mais testes nucleares. A Coreia do Sul já prometeu aniquilar o regime norte-coreano no passado recente. E os Estados Unidos garante, inclusive com o governo Biden, que algum tipo de intervenção pode acontecer caso a China não dome o seu parceiro geopolítico. Ou seja, pessoal, para variar, né? Mais um ponto de tensão geopolítica dentro da comunidade internacional. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, vota em mim, tá? Prêmio Best, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.